Dentro da filosofia que utilizamos na nossa empresa, hoje inicio com o tema realizar sempre trabalhos criativos. No texto, realizar sempre trabalhos criativos, está escrito o seguinte: executar o trabalho com esforço, considerando-o como um trabalho para toda a vida, é importante. Por outro lado, não basta apenas executá-lo. Além de executá-lo com afinco, devemos sempre fazer uma reavaliação, autocrítica do próprio desempenho e, com base nisso, sempre reformular e melhorar o trabalho. Jamais devemos permanecer apenas repetindo indiferentemente o que fizemos no dia anterior. Fazer constantes autorreavaliações, perguntando a si mesmo se o que fez estaria correto. E autoquestionamentos, porquês, sobre os trabalhos, permite continuar reformulando e melhorando o desempenho. Hoje, melhor do que ontem, e amanhã, melhor do que hoje. Isso, na verdade, é o processo que nos levará a realizar trabalhos criativos. Nosso progresso e desenvolvimento próprio dependem de sempre praticarmos a autoavaliação e a reformulação do nosso próprio desempenho. Essa, na verdade, foi a minha postura desde que fundei a Kyocera. Dentre os senhores, gestores de pequenas e médias empresas, alguns devem ter fundado a sua própria empresa, outros herdaram de seus pais. Tanto uns como outros, ao verem as grandes empresas que cresceram de maneira espetacular, devem ter pensado assim, pelo menos uma vez na vida: almejo tanto um crescimento como esse para a minha empresa e, para tanto, gostaria de ingressar na área da informática, da comunicação, que apresenta uma boa perspectiva de expansão. Mas isso seria um sonho para mim, pois são necessários tecnologia e recursos financeiros e humanos dos quais não disponho no momento. Em outras palavras, almejam fazer coisas novas, mas como não possuem condições suficientes para tal empreendimento, acham que devem se manter na posição de um administrador de pequena e média empresa. Consegui fundar a Kyocera com base no conhecimento e tecnologia adquiridos na empresa de cerâmica em que fui admitido assim que me formei na universidade. Porém, no início, o nível tecnológico da empresa era baixo e, naturalmente, tratava-se de uma microempresa. Entretanto, hoje apresenta um faturamento consolidado superior a 700 bilhões de ienes e, se somar com o da Dine Denden, fundada há 15 anos, que fatura cerca de 1,2 trilhão de ienes, chega-se a 2 trilhões de ienes aproximadamente. Nos tornamos um grupo desse porte após 40 anos de fundação da Kyocera. Se me perguntarem se eu já possuía uma criatividade aguçada para conseguir tal façanha, a resposta seria não. Dentre os empreendimentos que desenvolvemos hoje, poucos são aqueles sobre os quais tenho um bom conhecimento técnico. A maioria é fruto dos conhecimentos tecnológicos e esforços dos meus funcionários. Talvez por ter tido formação técnica, não tenho paciência para fazer sempre a mesma coisa, como já mencionei anteriormente. Por isso, procurei sempre me esforçar para que hoje seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É o sentimento de, digamos, um cientista. Me indagava sempre sobre todas as coisas, como, por exemplo, por que isso fica dessa maneira? Será que não haveria uma forma melhor? Assim pensava constantemente sobre diversos assuntos, para obter um método melhor. Por isso, sempre falei aos meus funcionários. Mesmo quando se trata de limpeza, pode-se pensar: hoje vou varrer daqui para lá, mas amanhã de lá para cá. Vou experimentar o esfregão para limpar melhor. E assim por diante, procurando diversas maneiras para realizar a tarefa. Em outras palavras, em vez de fazer sempre a mesma coisa, dia após dia, deve-se pensar sempre na forma que lhe ofereça a melhor eficiência, ou que limpe eficazmente, usando da criatividade. É importante sempre trabalhar com essa consciência. Eu mesmo tentei sempre inovar com minha criatividade. E quando relembro a minha trajetória, acredito que nunca passei pelo mesmo caminho desde que ingressei na sociedade. Ou seja, não fiz aquele caminho dito familiar. Acredito também que nunca olhei para trás.
Sempre caminhei olhando para o horizonte. O caminho que hoje percorro também é desconhecido para mim e por isso sigo olhando sempre para frente. O senhor Konosuke Matsuhita, fundador da Panasonic, também foi uma pessoa que trilhou o seu caminho sempre em busca de algo inovador. Ele foi trabalhar como aprendiz na cidade de Osaka sem ter concluído o primário e depois fundou a Matsushita Electric, fazendo dela uma grande empresa. De que maneira alguém como ele, sem estudo, conseguiu criar uma empresa que se tornou um dos fabricantes de produtos eletrônicos mundialmente mais conhecidos? Não foi porque ele tinha subordinados excepcionais a quem havia delegado todo o comando. O próprio Sr. Matsushita tinha um conhecimento técnico de alto nível e conduziu os funcionários, ora os repreendendo, ora os motivando. Ele mantinha uma postura humilde, pronto para adquirir conhecimento através das pessoas ao seu redor, dizendo sempre, é porque eu não tenho estudo. Em outras palavras, ele assimilava conhecimentos aos poucos, ouvindo os comentários dessas pessoas, e com base nisso, desenvolvia coisas criativas. A origem da criação do grupo Matsushita, de destaque mundial, está nessa postura, apesar de o Sr. Matsushita não ter tido oportunidade de frequentar suficientemente a escola. Suas palavras possuíam mais peso do que as proferidas por um excelente cientista com PhD, porque ele mesmo criou coisas criativas através de suas ideias originais. Inventar sempre para que hoje se possa criar algo melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, para ter melhoria constante, mesmo que ínfima. É a essa postura que chamamos de realizar o trabalho criativo. Se tomarmos o exemplo de limpeza que mencionei antes, uma pessoa criativa talvez pensasse, será que não há nada que possa limpar melhor e com mais eficiência do que com o esfregão? Em seguida, diria ao presidente de sua empresa, senhor presidente, por favor, compre um aspirador novo, pois ele é muito mais eficiente do que a vassoura e o esfregão e basta uma pessoa, que sou eu, para efetuar a limpeza. A princípio, pode parecer um investimento elevado, mas se pensar no espaço de tempo de 1 ano, o custo será menor, pois reduzirá diversas despesas, como a de pessoal, entre outras. Quando tal atitude ganhar força, poderá pedir demissão para abrir a sua própria empresa de limpeza de prédios, admitindo mais funcionários. Certamente essa pessoa já deverá ter acumulado know-how sobre limpeza através de diversas ideias criativas que experimentara, e não será difícil iniciar um empreendimento de manutenção predial. A mudança obtida no dia a dia pela aplicação de ideias criativas é pequena, mas se acumular por 3 anos, poderá provocar uma grande mudança, surpreendendo as pessoas ao seu redor, as quais pensarão, como um simples encarregado de limpeza tornou-se um administrador de uma distinta empresa de limpeza predial. Quando me encontro com gestores de pequenas e médias empresas, sempre ouço dizer, a tecnologia da Kyocera é invejável. Onde conseguiu adquirir tais tecnologias? Poderia nos ensinar para que apliquemos em nossa empresa? Significa que eles pensam que uma tecnologia sem precedentes, que impulsiona o crescimento de uma empresa, possa ser lecionada por alguém. Mas, na realidade, não é assim. Somente uma empresa com um recurso financeiro abundante poderá gastar bilhões de ienes para comprar tecnologia. Porém, são poucas as que conseguem manter seu crescimento com essa metodologia. A maioria adquire maravilhosas tecnologias por meio de ideias criativas dia a dia. Em suma, através de pequenos esforços praticados ao longo do tempo, que isoladamente parecem impossíveis de impulsionar o crescimento da empresa, irão se acumular em forma de sua própria tecnologia após alguns anos. Eu sempre disse aos meus funcionários, vamos fazer algo criativo todos os dias, pois a criatividade de cada um será a força motora para o progresso da empresa, e não o diploma nem o conhecimento específico que vocês têm em uma determinada área. Nessas ocasiões, sempre tomei como exemplo o seguinte episódio. Nos Estados Unidos, há uma empresa chamada 3M, uma famosa marca de fitas adesivas e fitas de vídeo, a qual os senhores conhecem muito bem. É um fabricante internacional de produtos químicos que apresenta ótimo desempenho. O fundador da 3M era um homem muito empreendedor e possuía certa fortuna quando iniciou as atividades de sua empresa, em escala bem menor que a de hoje. Quando ele pensava em expandir essa empresa,
um amigo lhe ofereceu a compra de uma mina. Segundo esse amigo, poderia extrair minérios de boa qualidade. Então ele decidiu comprar, pagando uma grande soma de dinheiro. Entretanto, não passava de uma mina já explorada e o que se podia extrair dela eram somente resíduos de minérios. Para ter certeza, mandou um profissional fazer uma análise mais minuciosa. E esse lhe comunicou que a mina não valia nada. Havia sido enganado pelo amigo e perdido uma fortuna que havia poupado. Porém, nesse momento, ele mostrou o que o diferencia de uma pessoa comum. Grande parte dos componentes desses resíduos de minério era quartzo. E olhando para aquele monte de quartzos imprestáveis, ele passou a pensar em alguma forma de aproveitá-los. Ele peneirou os pedregulhos, dividindo-os por partículas finas e grossas, e as colocou sobre o papel com adesivo. Depois de seco, as partículas ficaram fixas sobre o papel base. Experimentou então esfregar o fundo de uma panela com esse material e viu que a superfície ficava limpa em um instante. Principalmente aquela com partículas finas, fazia brilhar o metal de imediato. Achou muito interessante esse efeito e resolveu comercializá-lo. Assim, nasceu a lixa de papel. Porém, o papel utilizado era de baixa qualidade e, por isso, rasgava com facilidade. Consultou, então, um especialista em papel, na tentativa de melhorar o produto. O consultor lhe orientou a usar um papel com mais resistência, além de lhe indicar também um adesivo apropriado. Logo, ele testou essa melhoria em seu produto. Definidas as matérias-primas, comprou as máquinas para moagem e peneiração de pedregulhos e para a pulverização das partículas sobre o papel já com adesivo. Desta forma, teve a perspectiva de produzir lixa de papel em grande escala e passou a comercializar vários tipos de lixas, desde a mais grossa até a mais fina, classificando as partículas de pedras moídas. Foi um sucesso de venda e os produtos vendiam como água. Depois de um tempo, ele pensou em produzir uma lixa com a qualidade ainda melhor e começou a experimentar as ideias que vinham na mente. Percebeu que quando o adesivo não fosse suficientemente forte, as areias se soltavam com facilidade e, por consequência, não apresentavam um bom lixamento. Por outro lado, se o adesivo fosse demasiadamente forte, também não apresenta bons resultados. Verificou que o melhor resultado obteria se as areias soltassem moderadamente enquanto lixasse algum objeto e houvesse sempre uma camada de areias novas na superfície. Para procurar um adesivo ideal, ele recorreu novamente a especialistas no assunto, como, por exemplo, professores universitários, solicitando-lhes um estudo sobre adesivos. Por outro lado, passou a desenvolver e fabricar o papel ideal para a lixa, pois chegou à conclusão de que não poderia depender unicamente dos fornecedores. Ademais, com base nos conhecimentos adquiridos sobre adesivos, pensou em fabricar, além da lixa de papel, produtos como fitas adesivas, pois achou que seria muito prático se tivesse uma fita que pudesse colar em qualquer lugar. Assim, iniciou a fabricação das fitas adesivas que usamos até hoje. Logo mais, ampliou a aplicação das fitas adesivas, que até então era exclusivamente para colar papéis. Lançou a fita isolante, muito prático para enrolar cabos elétricos, que também obteve um sucesso extraordinário. Em seguida, passou a fabricar também fitas destinadas à área médica, as fitas cirúrgicas. Passado o tempo, com o desenvolvimento da área eletrônica, surgiu a fita para gravação de sinais de som, como meio para registrar sinais de áudio, destinado a gravadores de áudios e outros. Essa fita é produzida aplicando óxido de ferro sobre a superfície de fita de resina já com adesivo. O fundador da 3M ingressou no mercado de fitas magnéticas, pois aplicar partículas de maneira uniforme era sua especialidade. Assim, ele foi ampliando o leque de atividades e negócios, dando uma nova forma de aplicação à sua tecnologia. Acredito que no momento em que o fundador da 3M percebeu que havia sido enganado por um amigo que o fez comprar uma mina já explorada, deve ter ficado pasmo, sem poder acreditar na situação em que havia se colocado. Mas quando ele pegou aqueles pedregulhos, quis aproveitá-los de qualquer maneira. A partir daí, repetindo várias invenções, uma atrás da outra, desenvolveu produtos criativos e fez crescer a sua empresa até se transformar na gigante 3M atual.
Tenho certeza de que a maioria das empresas bem-sucedidas passou por um caminho como esse. Nenhuma delas possuía uma tecnologia especial desde o início. A razão de estar lhes contando esse tipo de história com tanto entusiasmo é para que todos entendam que uma empresa pode mudar de acordo com a engenhosidade de seu administrador. Há quem pense que a Kyocera é especial, mas não é. Qualquer um é capaz de fazer o mesmo. A Kyocera, no início da sua fundação, produzia e fornecia o Kerushima, o isolamento para a CRT, tubos de raios catódicos, tubo de Brown, para a empresa Matsushita Electric. Na época, a Matsuhita havia iniciado a fabricação de CRT com tecnologia Philips da Holanda, na qual usava um isolante U Kerushima, por mim desenvolvido. A seguir, desenvolvi a peça chamada tubo de cátodo. O mecanismo de TV consiste em emitir o elétron por um tubo de descarga que, ao atingir o material fluorescente que cobre o tubo Brown, projeta um ponto luminescente, reproduzindo assim a imagem. Para emitir o elétron, é necessário aquecer o cátodo, polo negativo. Nos televisores de hoje, as imagens aparecem assim que a chave é ligada, porque o aparelho é mantido pré-aquecido no modo stand-by. Entretanto, nos de antigamente, as imagens demoravam a aparecer, porque era necessário certo tempo para aquecer o cátodo e ejetar o elétron. Para aquecer o cátodo, é necessário aplicar uma corrente com tensão de nível lógico alto, o que oferecia um perigo muito grande se não houvesse um bom isolamento. Por isso, desenvolvemos o tubo de cátodo bem fino, com alta capacidade de isolamento, e fornecíamos também a Matsushita Electric. Tanto o produto U Kerushima como o tubo de cátodo eram peças-chave na fabricação de tubo Brown e, portanto, construíram o alicerce do desenvolvimento da Kyocera. Quando um único produto fornecido a uma determinada empresa atingir uma venda de grande volume e, consequentemente, proporcionar bons lucros, naturalmente, pensa-se em explorar novos clientes ou outra aplicação para essa tecnologia. Por isso pensei o seguinte: o tubo de Brown terá um grande crescimento e, portanto, se conseguirmos fornecer o isolante também à Toshiba e à Hitachi, minha empresa, sem dúvida, crescerá. Assim, foi um processo natural eu despertar para o uso desse isolante especial em válvula eletrônica utilizada no rádio, uma vez que o tubo de Brown também é um tipo de tubo eletrônico. Se a Kyocera tivesse se acomodado a produzir somente a peça para tubo de Brown destinada à Matsuhita, pelo fato de esse único produto estar garantindo um lucro razoável à empresa, como estaria ela hoje? Alguns anos depois, a válvula eletrônica foi substituída pelo transistor e desapareceu do mercado. Apesar de o tubo de Brown ter permanecido no mercado com a inovação tecnológica, o isolamento eletrônico foi substituído por um método mais simples e de menor custo, que foi o revestimento direto do tubo com resina isolante. Assim, o Kerushima, o primeiro produto de nossa empresa, assim como o tubo de cátodo, fruto de nossos extraordinários esforços, perderam sua utilidade. Se eu tivesse cometido um erro na tomada de decisão naquela ocasião, talvez hoje estivesse procurando outro ramo de atividade para ingressar, lembrando com nostalgia os bons tempos de vacas gordas. Entretanto, busquei todas as possibilidades para aumentar as vendas. Depois das válvulas, pensei em expandir as atividades em áreas distintas à da eletrônica, pois achei que o uso da cerâmica não se restringia somente a esse setor. Por exemplo, a cerâmica possui características que resistem ao calor e à abrasão, e o grau de dureza só perde para o diamante. Logo, tive a ideia de utilizá-la nas partes onde o desgaste por abrasão fosse mais intenso e saía à procura de empresas que estivessem procurando por peças resistentes a essa ação. Na época, no segmento têxtil, havia acabado de introduzir fibras sintéticas como o nylon e outras. O nylon era tão forte que no processo fabril por onde a linha passava com alta velocidade, causava problema de abrasão nas peças metálicas utilizadas, sucateando-as rapidamente. Por isso, comecei a desenvolver peças que pudessem resolver tal problema, substituindo as peças metálicas por outras de cerâmica.
Desta maneira, as peças cerâmicas foram amplamente utilizadas no segmento têxtil. Com o mesmo intuito, continuei a procurar as possibilidades de nova aplicação da cerâmica. Depois de um tempo, enquanto explorava o mercado norte-americano, conheci o transistor e recebi a proposta de fabricar o cabeçote do transistor em cerâmica. Apesar da exigência tecnológica muito elevada, a Kyocera teve êxito no seu desenvolvimento e, enquanto a válvula elétrica seguia o caminho da extinção, estávamos produzindo quase que a totalidade dos cabeçotes utilizados nos transistores fabricados no mundo inteiro. Sem demora, quando o transistor foi substituído por circuito integrado, a Kyocera desenvolveu a embalagem de cerâmica para este componente. Eu não possuía o conhecimento de um especialista nesses ramos, nem previa mudanças tecnológicas com a extinção das válvulas elétricas e a chegada da era dos transistores. Apenas procurei uma constante melhoria e mantive a postura de sempre enfrentar os desafios sem me acomodar com a situação do momento e sem medo de buscar novos horizontes. Foi isso que edificou a Kyocera de hoje. Em outras palavras, trabalhar sempre com criatividade é um método mais do que básico para uma empresa de pequeno ou médio porte se tornar uma empresa consolidada. E uma empresa consolidada consegue se tornar uma grande empresa.